O vídeo de hoje é sobre uma história de um homem que foi encontrado andando de madrugada por uma rodovia e que apresentava uma amnésia muito forte. Posteriormente, esse homem acabou contando uma história um tanto quanto estranha para as pessoas que estavam presentes. Esse roteiro é baseado em vídeos, artigos e notícias sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like e que você deixe um comentário. Pode ser se você já conhecia esse caso, se sabe algum detalhe que eu acabei não comentando, e pode também sugerir novos temas para trazermos ao canal. Assim, o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é relevante para você. Hoje vamos falar sobre o contato de terceiro grau de Dionísio Lanka. Essa história aconteceu na cidade de Bahía Blanca, na Argentina, na província de Buenos Aires, cujo censo habitacional de 2010 apontava cerca de 301 mil habitantes. É considerada uma das grandes cidades com aglomeração urbana, além de possuir um dos portos mais importantes do país. No dia 27 de outubro de 1973, Dionísio Lanka, de 25 anos, assistia ao episódio de uma série na TV enquanto terminava o seu jantar na casa do seu tio-avô Henrique Ruiz. Após finalizar, ele pegou sua jaqueta e se preparou para trabalhar. Dionísio era caminhoneiro e ele sempre preferiu fazer viagens de entregas durante a madrugada, principalmente em casos de trajetos muito longos, pois assim ele conseguia fazer todo o seu caminho sem pegar muito trânsito. Naquele dia, ele saía de Bahía Blanca e iria para o Rio Galegos, que ficava a uma distância de 1.870 quilômetros, levando uma média de 2 dias de viagem com uma carga de materiais de construção. Antes de entrar no seu caminhão, que era modelo Dodge 600, ele percebeu que uma das rodas estava um pouco murcha, mas achou que aquilo não era nada demais e que quando parasse para abastecer mais à frente, ele pediria para um borracheiro para que arrumasse o pneu. Ele iniciou a sua viagem por volta da meia-noite. À 1h15 da madrugada, após andar um pouco mais de 20 quilômetros, o caminhão começou a balançar fortemente e a fazer um barulho muito estranho. Ao estacionar no acostamento da rodovia 03 e descer para ver o que era, Dionísio percebeu que o mesmo pneu que estava um pouco murcho agora estava totalmente vazio. Na mesma hora, ele se arrependeu de não ter arrumado esse pneu enquanto estava na casa do seu tio, pois agora era madrugada, ele estava sozinho no escuro e só tinha uma pequena lanterna para iluminar o local. Sem muito o que fazer e nem a quem pedir socorro, já que naquela época ele não tinha telefone celular, Dionísio aprontou as coisas e começou a trocar o pneu furado sozinho. Pouco tempo depois, ao longe, ele notou que havia uma luz amarela. Inicialmente ele pensou se tratar da luz dos faróis de um carro e continuou a fazer o seu trabalho, mas em segundos, aquela luz que estava à sua frente passou a estar na parte de trás e já não era mais amarela, e sim azulada. Ele tentou então se levantar, mas percebeu que estava paralisado. Ele não tinha forças para se movimentar. Após muito esforço, ele conseguiu virar a cabeça para o lado e notou que havia ali um objeto em forma de prato que sobrevoava a uns 7 metros de altura, suspenso no ar. Desse objeto, ele viu sair um feixe de luz, do qual desceram 3 seres humanoides, 2 homens e uma mulher. Dionísio julgou que um dos seres era uma mulher pela sua fisionomia peitoral, que era saliente, assim como de uma mulher, e ela também possuía longos cabelos. Nas demais características, os 3 seres eram bem parecidos, medindo cerca de 1,85 m de altura, aproximadamente, com um corpo muito semelhante ao de um humano forte e musculoso, com olhos grandes e salientes, com uma testa muito larga e grande e com cabelos
cabelos longos. O cabelo dos homens, a medida era até os ombros, e da mulher mais comprido. Em algumas fontes é descrito que os cabelos eram ruivos, já em outros é descrito como loiro. Os três vestiam uma espécie de macacão cinzento, com luvas e botas de 3/4 na cor laranja. Eles não utilizavam nenhum tipo de cinto, capacete e também pareciam não portar nenhum tipo de arma. Um daqueles seres se aproximou do Dionísio, o pegando pela gola da sua camisa e o puxando fortemente para cima, mas sem violência, de modo que ele ficou em pé, mas continuava se sentindo paralisado, não conseguindo nem ao menos gritar por socorro. Os seres pareciam conversar entre si em uma linguagem muito diferente da qual Dionísio não conseguia distinguir nenhuma palavra. Um deles colocou um aparelho semelhante a um barbeador no dedo indicador esquerdo da mão de Dionísio e ele pôde ver que o seu sangue estava sendo extraído por esse aparelho e assim acabou desmaiando. Por volta das 3:30 da madrugada, o Dionísio acordou perto dos trens nos jardins da Sociedade Rural de Bahia Blanca, que ficava a cerca de 10 quilômetros de distância de onde ele estava quando tudo começou. Ele estava com uma forte amnésia, não se lembrava de nada do que tinha acontecido, nem quem ele era, seu nome, onde ele morava, nada. Ele estava se sentindo muito adormecido e tentou andar em direção à rodovia, mas acabou desmaiando novamente. Um outro caminhoneiro que passava pela rodovia 35 avistou o Dionísio e parou para socorrê-lo. Ele percebeu que Dionísio não sabia dizer quem ele era, como ele tinha chegado ali e pensou se tratar de algum tipo de trauma por algum crime, ou poderia ser um homem muito bêbado. O caminhoneiro, de qualquer modo, levou Dionísio primeiramente a uma delegacia, mas de lá, ao verem que ele estava muito mal fisicamente e mentalmente falando, eles os transferiram para um hospital espanhol, onde ele foi atendido por um médico forense de plantão. Enquanto o médico, Dr. Ricardo Smirnoff, e as enfermeiras tentaram examinar Dionísio para saber quem ele era, pois ele não sabia ainda se identificar e descobrir o que tinha acontecido com ele. Eles perceberam que Dionísio estava muito assustado, a ponto de que toda vez que alguém se aproximava dele com algum tipo de ferramenta ou aparelho em mãos, Dionísio se esquivava e começava a chorar. Ele relatou que estava com uma grande dor do lado direito da cabeça, que ao examinar viram que era na área do lóbulo parietal temporal, e devido à gravidade que isso apresentava à sua saúde, ele foi mandado para o Hospital Militar de Bahia Blanca. Depois de alguns exames, Dionísio deitou para descansar e só acordou no dia 30 de outubro. Ele havia passado 2 dias seguidos dormindo, sem acordar para se alimentar e nem para ir ao banheiro. Assim que despertou, ele começou a ter algumas vagas lembranças do que tinha acontecido com ele. Ele se lembrou do seu caminhão, que posteriormente foi feita uma busca e os policiais o encontraram no mesmo lugar onde Dionísio havia estacionado na rodovia 03, com as ferramentas que ele estava utilizando para a troca do pneu no chão e um pneu novo ao lado. Tudo exatamente como ele tinha se lembrado, mas ainda havia algumas coisas obscuras, como por exemplo, como ele tinha chegado na rodovia 35 e por que estava sem memória. Então no dia 5 de novembro, ele foi colocado sobre uma hipnose regressiva, para que os médicos pudessem descobrir o que tinha acontecido com ele. Durante a regressão, o Dionísio se lembrou de que após os seres furarem o seu dedo e colherem o seu sangue, em seguida o carregaram para dentro daquele objeto. O interior era ovoide e um dos seres estava sentado na parte da frente com uma alavanca em mão que ele julgou ser talvez o piloto. Outro ser à sua esquerda observava o céu através de um anteparo parecendo algo de cristal. Outros 2 seres estavam olhando através do que pareciam ser
2 monitores onde podia-se observar estrelas com variadas cores. Dionísio foi posto em um local, deitado, e a mulher estava logo ao seu lado mexendo em alguns aparatos em uma grande mesa. Era como se ela fosse um tipo de enfermeira. Ele foi colocado em uma espécie de análise por cerca de 1 hora e depois disso a mulher teria colocado uma luva preta cheia de pontos como se fossem perfurações na palma da mão e começou a fazer uma pequena incisão do lado direito da cabeça de Dionísio, que depois foi comprovado por exames haver uma lesão no lóbulo parietal direito. Acidentalmente, ele disse que essa mulher acabou encostando em sua pálpebra direita, causando um hematoma que também era visível e foi analisado pelo Dr. Ricardo. O Dionísio também pôde ver que 2 espécies de mangueiras saíram daquele objeto. Uma foi em direção a um pequeno riacho de água que estava ali sugando água para um recipiente, e um outro fez uma conexão com um cabo de alta tensão, aparentemente, que estava próximo, onde também parecia sugar energia. Dionísio diz que viu muitos dispositivos parecidos com televisores, rádios. Um deles parecia falar com ele, que dizia para ele não ter medo, porque eles são amigos e que vêm há muito tempo querendo saber se podemos viver na terra deles. Quando todos os exames terminaram, os seres deixaram o Dionísio na sociedade rural, próximo à Vila Bordeaux, 10 quilômetros de onde ele havia sido levado. Logo essa história se espalhou e os jornalistas começaram a se interessar pelo caminhoneiro que tinha passado por essas circunstâncias estranhas. O primeiro artigo foi publicado na revista Gente, de 8 de novembro, falando sobre tudo o que Dionísio havia relatado ter presenciado. Ao mesmo tempo, Fábio Zerpa, um ufólogo muito respeitado com histórico de ter analisado mais de 3.000 casos de avistamentos ufológicos, se interessou pela história de Dionísio e deu início à chamada Operação Bordeaux, nomeado assim pela Vila Bordeaux, onde Dionísio foi encontrado. Nessa operação conduzida por Fábio, Dionísio foi submetido a ser analisado por 2 equipes diferentes. A primeira foi um grupo de 5 médicos de Bahia Blanca, chamados Roberto Garcia, psicanalista, Eduardo Mata, psiquiatra, Nora Milano, psicóloga, e Eládio Santos, hipnólogo, além do Ricardo, o médico forense que já estava analisando Dionísio e com quem os exames foram feitos antes mesmo de ele contar a história, ainda em hipnose. Os resultados de toda essa análise não foram divulgados. Depois, Dionísio foi levado para Buenos Aires, onde ele foi atendido por outros 3 médicos que foram adicionados aos outros 5. Agostinho Antônio, toxicologista de La Plata, Juan Antônio, presidente da Associação de Ontoanálise, e Héctor Solari, hipnólogo e psicólogo. Após as sessões de hipnose, ele tomou injeções de pentotal de sódio, naqueles anos conhecido como soro da verdade, porque produz um relaxamento que, em teoria, torna impossível para o paciente produzir fantasias, ou seja, mentir. O Dr. Ricardo aplicou o pentotal intravenoso no antebraço de Dionísio e ele repetiu a mesma coisa que havia dito nas sessões de hipnose. Segundo Fábio, foram obtidas evidências de que Dionísio estava realmente dentro de uma nave espacial. Esse caso rendeu para o ufólogo o prêmio de melhor pesquisa no primeiro Congresso Internacional de Ufologia em Acapulco, no México, em 1977. Ao fim da operação, Fábio Zerpa atestou que era o caso mais incrível que ele tinha analisado e que ele acreditava em cada palavra do Dionísio. Nos anos seguintes, outros investigadores duvidaram do testemunho de Dionísio e de como a operação havia sido conduzida pelo Fábio Zerpa. Em 83, um relatório publicado por Guilhermo Roncoroni, ele assegurava ver evidências inequívocas de fraude, onde haviam documentos escritos pelo próprio Fábio dizendo que o Dionísio não seria uma testemunha qualificada. Esse caso era polêmico, envolvia grandes nomes, mas o Dionísio sempre afirmou
afirmou que tudo era real. Depois de alguns anos, o Dionísio simplesmente sumiu. As pessoas começaram a se questionar de uma possível morte misteriosa, pelo fato dele ser uma testemunha de uma abdução, até que em 2021, Lorena Schiaretta e Marina Giaveno, do canal Café Ufológico Rosário, conseguiram encontrá-lo e convencê-lo a contar a sua história em uma live. Ele aceitou e contou uma versão que muitos não imaginavam, falando sobre o sofrimento a qual ele foi submetido. Ele deu uma entrevista da sua casa, a qual o endereço foi mantido em segredo, e repetiu a mesma história que ele já havia contado milhares de vezes, da mesma maneira, sem alterar nada. Mas ele acrescentou as sessões de tortura, da qual ele foi submetido por dias. Dionísio disse que ele era levado a um escritório onde lhe aplicavam o soro da verdade a cada 2 ou 3 dias e logo os efeitos colaterais começaram a surgir. Ele ainda disse em sua entrevista, abre aspas, era uma provação que eu pensei que estava morrendo. Minha pele se tornou como escamas de peixe e eu caí. Eles simplesmente não se importavam com o que estava acontecendo e continuaram aplicando o soro repetidamente, até que viram que eu não mudava a minha versão e não havia alteração no meu depoimento, e se deram por satisfeitos nessa parte. Fecha aspas. Ele não deixa claro quanto tempo durou tudo isso, mas cita algo em torno de semanas. O médico responsável por analisar Dionísio e aplicar esse soro, o Dr. Ricardo, mais tarde contaria também em uma conversa com a Lorena que não era comum usar aquele soro, mas era um dos métodos possíveis para ser capaz de extrair o máximo de informações possíveis de uma pessoa sem atacá-lo. Foi o primeiro caso de uso de pentotal em uma testemunha de algo assim. Ele também admitiu que se arrependeu do que havia feito nessas sessões, mas que ele não sabia como proteger Dionísio. O Dr. Eládio Santos disse a um jornalista da Gente em janeiro de 1974 que não tinha como provar que o Dionísio viu um objeto voador, mas também não existia uma técnica capaz de provar que ele não viu. Dionísio contou que seu encontro com esses seres acabou marcando a sua vida para o bem e para o mal. Nas palavras do Dr. Eduardo Mata, o que aconteceu com ele foi algo fantástico e terrível. Não se tem mais notícias atuais sobre o Dionísio, pois logo após ele ser liberado dessas investigações, ele se mudou para um lugar remoto e tenta manter discrição para não ser reconhecido e nem localizado por ninguém, com medo de que ele volte novamente a passar por todos os exames e soros aos quais ele foi submetido. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores nível perito. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.